O ano é 2005 e estamos em Kyoto, no Japão. Um especialista em imagens está à procura de antiguidades. Seu nome é Natsuki Matsumoto. Um comerciante chama sua atenção e o convence a comprar projetores antigos junto com 11 filmes. Um desses filmes estava em péssimas condições, mas Matsumoto consegue recuperar seu conteúdo. Uma animação de apenas 3 segundos que parecia ser totalmente feita à mão. Um menino em traje de marinheiro escrevia kanjis que significam Katsudo Shashi, traduzindo em contexto, imagens em movimento. E junto com o historiador Nobuyuki Tsugata, os dois determinaram que este é o registro mais antigo de uma animação japonesa, datada do ano de 1907. Ao ver esta animação, não estamos apenas olhando para o passado, estamos vendo também o começo da história dos animes. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, podem me chamar de Danuki e aqui eu vou contar resumidamente todo o processo que levou os animes a se tornarem o que são hoje. Se essa apresentação levantou sua curiosidade, deixa aquele like e já prepara o lanchinho para acompanhar essa história junto comigo. Katsudo Shashin é uma obra bastante obscura, já que não se sabe quem fez e nem a real data de sua criação. Esta pode nem ter sido a primeira animação japonesa, pois naquela época ocorreram vários fenômenos naturais no país, causando a perda de muitos registros do passado. Então, a mídia japonesa não oficializou Katsudo Shashin como a pioneira. Não só no Japão, mas nos países da Europa e nos Estados Unidos, a animação já está dando seus primeiros passos. E em 1914, muitas obras foram introduzidas no Oriente, influenciando Junichi Koichi e Seitaro Kitayama, que hoje são considerados os pais dos animes. Eles foram os criadores do, agora sim oficial, primeiro anime produzido no Japão, Namakura Gatana. Esse conta a história de um samurai insatisfeito com a qualidade de sua espada. Outro pioneiro foi o filme Urashima Taro, que conta a história de um pescador famoso do folclore japonês. Esses dois só foram descobertos em 2008, em uma loja de antiguidades na cidade de Osaka. Eu não sei o quanto vocês sabem de história, mas foi nessa época que ocorreram as grandes guerras mundiais. Com o mundo todo estando em uma completa bagunça, o investimento em animes ainda era uma coisa impensável, mas os primeiros estúdios de animação já tinham sido criados. O problema é que os produtores estrangeiros estavam vindo forte e continuavam exercendo sua influência nesse ramo. Então, para continuar se mantendo, os estúdios japoneses tiveram que trabalhar barato e com poucos funcionários. Que interessante, né? Acabamos de descobrir a origem de uma coisa que ainda se vê muito hoje em dia. Com poucos recursos, eles geralmente faziam animações com recortes de papel ou apenas desenhando no braço, quadro por quadro. Durante as guerras, os animes foram usados como conteúdo educacional para crianças, com temas puramente nacionalistas que reforçavam o espírito japonês. Em 1945 foi lançado o primeiro anime longa-metragem para cinema, chamado Momotaro Umi no Shinpei. Ele teve 74 minutos de duração e contou como parte da propaganda de guerra, marcado por canções infantis e incentivo para os jovens lutarem pelo imperador. De certa forma, mesmo sem querer, foi o primeiro sucesso comercial para a indústria. Empresas começaram a se fundir. Depois da Segunda Guerra, a influência ocidental ficou ainda mais forte e isso despertou a criatividade de mais e mais artistas, dentre eles um rapaz que eu vou apresentar já já. Depois das guerras, houve um estouro de estúdios sendo formados. Duas delas foram a Mushi Production e outra que é até hoje conhecida, Toei Animation. Esses dois estúdios foram responsáveis pelo primeiro anime colorido da história, Hakujaden, a lenda da serpente branca. Lançado em 1958, o filme foi um sucesso mundial. O rapaz que faltou apresentar para vocês foi a mente por trás da Mushi Production. Seu nome é Osamu Tezuka. Ele foi nada mais nada menos que o responsável por uma das primeiras séries animadas no Japão, chamada Tetsuan Atomo, que nós conhecemos pelo nome Astro Boy. Ele também foi o autor de Dororo, que teve até uma readaptação em 2019. Foi aqui que o mundo começou a descobrir o que é anime, uma forma abreviada de como os japoneses falam animation, um estilo de desenho diferente. Os personagens encantam os espectadores com seus olhos grandes e clima pouco menos fantasioso. Agora, quem está influenciando a animação mundial é o Japão, que agora já tem seu conteúdo sendo consumido pelos Estados Unidos da América. Desde sempre, os animes são, na verdade, adaptações de mangás ou outras fontes. Quando um mangá vende bem no Japão, assim como outros produtos relacionados a ele, as chances de ganhar adaptação para anime aumentam. E depois disso, ele pode se expandir para jogos e até brinquedos. Claro que isso não é regra. Existem animes que surgiram a partir de jogos e outros que não vieram de nenhuma adaptação. E só depois do anime fazer sucesso que o mangá começou a ser escrito. A Toei foi a responsável por criar essa cultura de focar a qualidade apenas em momentos
momentos importantes, e cada animador tem liberdade de animar no seu próprio estilo. Por causa disso, a criatividade floresceu e deu muito espaço aos infinitos gêneros de animes que conhecemos hoje, como o primeiro anime de garotas mágicas, Mahou Tsukai Sally, animes originais como Speed Racer e o conceito de demografias como o Shonen, voltados para o público jovem masculino, e o Shoujo, voltado para o público jovem feminino. Toda essa expansão de horizontes vindo de um só artista. Nos anos 70, a indústria de animes deu uma decaída, e isso resultou na falência da Munch Production. Ela foi revivida futuramente, mas seus fundadores já tinham formado outros estúdios. Dois deles eu acredito que você já tenha ouvido falar, os estúdios Madhouse e Sunrise. Nesse momento, o anime se tornou uma indústria cultural. Aqui, os gêneros continuavam se ampliando, animes de esporte como Ashinado Joe foram lançados, Lupin 3 e seus casos criminais, e claro, a influência de Astro Boy fez surgir o gênero mecha, como Mazinger Z e o primeiro Mobile Suit Gundam. Toda essa era experimental acabou inspirando um tal de Hayao Miyazaki, que é só um dos fundadores do estúdio Ghibli, pouca coisa. E graças a diretores como ele, as décadas de 80 e 90 podem ser chamadas de a primeira era de ouro dos animes. Nessa época, os animes conseguiram adentrar em praticamente todas as culturas do mundo, até começar a mudar a própria cultura asiática. O estúdio Ghibli se arriscou em tentar histórias mais profundas. Os animes com temáticas homossexuais começaram a quebrar as barreiras conservadoras da Ásia, e também os animes shonen lançados naquela época são reverenciados até os dias de hoje. Um novo grupo social estava se formando. Amigos que se reuniam só para falar de anime começaram a se chamar de otakus, e grupos de otakus que gostavam de animes em comum formavam fandoms, onde compartilhavam suas experiências ao assistir essas maravilhas. Esses fandoms às vezes chegam em discussões muito mais complexas do que a mensagem que aquele anime realmente queria passar. Isso inspirou o estúdio Gainax a começar a pensar em produções com mensagens abertas, popularizando o tema vanguarda com o clássico Evangelion. E mais duas demografias começaram a ser reconhecidas, o seinen e o josei, dando mais espaço para o público mais velho também se engajar nesse mundo. E o tema que mais trouxe pessoas para o mundo dos animes certamente foi artes marciais. De longe, a fórmula mais bem sucedida: apresentar um personagem com um olhar carismático que busca alcançar o topo, que ao invés de julgar, sempre tenta passar sua mensagem para seus inimigos. Essa floresta de shounens de ação foram semeadas pelo imortal Dragon Ball. Os animes também serviram como parte de uma missão, que foi o caso de Capitão Tsubasa, aqui conhecido como Super Campeões. E sua missão, assim como vários outros animes do gênero que vieram depois dele, foi de popularizar os diferentes tipos de esporte e aumentar o nível dos atletas japoneses no cenário mundial. E não tem como negar que isso está dando resultados. Por que não falar também do filme que foi uma grande revelação na época? Akira foi um filme injustiçado no Japão. Não vendeu muito, infelizmente, mas trouxe uma multidão internacional para o mundo dos animes. E não podemos esquecer dos animes que popularizaram as criaturas com poderes mágicos, Pokémon e Digimon, que inclusive esse último trouxe a temática que só foi ganhar um nome hoje em dia, Isekai. Esses animes foram muito bem recebidos aqui no Brasil. Desde a época de 60, os animes já circulavam por aqui, mas só depois de 30 anos, com a chegada de Cavaleiros do Zodíaco, houve o primeiro boom dos animes no país. A série fez tanto sucesso que foi reprisada várias vezes, mas também houve uma discussão sobre a violência que ocorria por lá. Por causa disso, durante a dublagem dos animes, muitas cenas foram censuradas, cortadas e alguns episódios chegaram até a serem banidos. Mas o sucesso já estava feito. A infância de muitos brasileiros foi marcada por Shurato, Yu Yu Hakusho, entre outros sucessos. Depois da TV Manchete, outras emissoras tentaram embarcar no hype. A que mais fez sucesso foi a Globo, com a TV Globinho. Nessa época, muitos animes já estavam sendo produzidos, em parte, por computadores. O design dos personagens começaram a se aperfeiçoar, expressões específicas começaram a virar marca registrada dos animes, como a gota de suor representar um certo desconforto, os nervos na testa para mostrar que o personagem está com raiva, e até a dublagem japonesa, que há muito tempo é a melhor e a mais valorizada do mundo. Resumindo, os anos 80 e 90 foram o resultado de todas as portas que a cultura japonesa abriu, dando oportunidade para novas tecnologias, diferentes modos de pensar, procurar formas de alcançar todos os tipos de público e mostrar para o mundo os frutos de seus trabalhos.
A partir do ano 2000, o que vimos foi o reflexo de todo esse processo. Claro que animes com ideias únicas ainda surgem, como foi o caso de A Viagem de Chihiro, que até hoje foi o único anime a ganhar um Oscar, mas algumas fórmulas pré-escritas naturalmente foram utilizadas para que essas obras se consagrassem de vez. Foi o caso de Naruto, que se você reparar bem, traz aquelas mesmas características apresentadas em Dragon Ball, incluindo o rival barra amigo barra anti-herói de aspecto mais frio que precisa fazer aquele equilíbrio dos temperamentos. A cultura otaku começou a se expandir. O que antes apenas ficava entre a tela da TV e os amigos se tornou uma grande comunidade que se encontrava nos famosos eventos de anime. Esses eventos começaram a surgir no mundo inteiro. No Brasil, em 2003, foi quando ocorreu a primeira edição daquele que se tornaria o maior evento de anime da América Latina, o Anime Friends. São nesses eventos que ficamos mais próximos da cultura japonesa, não só envolvendo anime, mas também a sua culinária, histórias, costumes e tudo o que há de bom no país. Também conhecidos como a Casa dos Cosplayers, os eventos se tornaram os lugares favoritos para quem é realmente fã. A produção de anime já tinha se tornado surreal nessa época, mas apenas uma porcentagem disso chegava para o exterior, e isso pode ter encerrado a primeira era de ouro dos animes. Apesar de animes como Yu-Gi-Oh!, Bleach, Super 11 e Death Note terem feito sucesso, não chegaram aos pés dos clássicos. A pirataria rolava solta nessa época, e assim, temos que admitir que se não fosse por isso, os animes não teriam mantido uma certa popularidade até voltarem a explodir novamente. Mas como será que isso começou? Era notável que a audiência dos animes estava diminuindo na TV. Isso porque, aqui no Brasil, depois da TV Manchete ter acabado, o investimento na distribuição de diferentes animes diminuiu. Então, o que víamos muitas vezes eram reprises e continuações que não acompanhavam o passar das gerações. Mas, graças à internet, os fãs, mesmo que ilegalmente, através de traduções em legendas, conseguiam assistir e compartilhar os conteúdos. E como o acesso à internet se tornava cada vez maior, essa tendência era inevitável. Os animes mais pirateados na época eram Naruto Shippuden e Dragon Ball Z. Esses dois foram os grandes responsáveis por popularizar os benditos sites de animes. E até hoje eles são usados pelo público com menos acesso às redes legais. Esses sites também são vistos como verdadeiras bibliotecas, já que você encontra todo tipo de anime antigo e desconhecido que são pouco prováveis de serem comprados pelas empresas. A melhor época desses sites foi a partir de 2010 para frente, quando Fairy Tail e Fullmetal Alchemist Brotherhood estavam fazendo muito sucesso. O remake de Hunter vs Hunter, Ao no Exorcist, Mirai Nikki e Fate Zero começaram a fazer barulho em 2011. Houve um avanço absurdo tanto na qualidade do design quanto nas animações. Inclusive, Fate Zero foi o grande responsável por encantar o mundo por causa disso. Foi nessa época que as pessoas começaram a querer saber quem fez uma obra-prima daquelas. O estúdio Ufotable se tornou uma das maiores referências de animação do Japão desde 2007. Eles já vinham fazendo animes que até hoje são considerados muito à frente do seu tempo, claro, se tratando da parte técnica. Parecia que a comunidade aos poucos estava se reconstruindo. O que ninguém esperava é que 2 animes viriam a lançar e despertar a curiosidade das pessoas de fora sobre o que são esses desenhos de que os otakus tanto gostam. Em 8 de julho de 2012 foi lançado o primeiro grande mega hit da década, Sword Art Online. Kawahara Reiki teve a brilhante ideia de pegar uma temática que os jovens gostam bastante, que são os jogos, e simplesmente fazer você se sentir como estivesse dentro de um. Sua popularidade foi um dos principais influenciadores do gênero Isekai, apesar do próprio anime não ser exatamente isso, e o protagonista da série também serviu de inspiração para muitos outros que viriam a surgir. O segundo mega hit do século foi lançado no ano seguinte, no dia 7 de abril de 2013, Attack on Titan sai do Japão para o mundo. Esse anime foi responsável por trazer um público mais velho, e por incrível que pareça tem um motivo em comum para Shingeki no Kyojin e Sword Art Online terem feito tanto sucesso. O primeiro episódio. Para dar chances a um anime, o otaku tem o costume de fazer a regra dos 3 episódios, né? Mas esses dois conseguiram fazer os primeiros episódios mais marcantes de todos os animes. Zero enrolação e direto ao ponto. A partir de agora, vocês estão presos dentro do jogo e só podem sair se zerarem ele. Naquele dia,
dia, a humanidade se lembrou do medo de serem governados por eles e da humilhação de ficarem presos em uma gaiola. Enquanto esses animes bombavam, duas empresas estavam a caminho de começar a investir pesado em animes. Uma delas já existia desde 2006, a Crunchyroll, um site de streaming com fins lucrativos. Seu investimento em animes foi um pouco polêmico no início, porque o site permitia que alguns usuários postassem animes não licenciados, assim como sites piratas já faziam. Mas depois de vários acordos e promessas anti-pirataria, a Crunchyroll consegue finalmente arrumar o seu catálogo, e em 2013 já contávamos com Naruto Shippuden, Attack on Titan e Fairy Tail acessíveis de forma legal. A outra empresa que começou a investir em animes foi a Netflix. Em 2011, por lá, já podíamos assistir Beyblade, Bakugan, Death Note, entre outros. Pena que a maioria desses já não está mais no catálogo. Enquanto isso, as primeiras operações anti-pirataria se iniciavam. O governo começou a tratar os animes como uma de suas exportações culturais mais importantes. Só na China, em 2014, os prejuízos causados por pirataria já somavam pelo menos 5 milhões de dólares. Então, as operações começaram a remover conteúdos licenciados de sites como The Pirate Bay, Nia.c e até o YouTube. O primeiro caso que foi bastante falado foi a compra do site Anitube, que era o site de anime mais popular da época. Todos pensaram que o site teria sido derrubado por causa da pirataria, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Os donos apenas venderam o site para investidores japoneses, que viram um potencial enorme do site, tendo em vista que 92% do público que usava o site não eram brasileiros, e sim japoneses. Obviamente, os brasileiros ficaram muito bravos com isso, mas nós já aprendemos que, se um cai, outros 10 surgem, né? Tudo indicava que o streaming seria o futuro. Logo, a Funimation começou a se expandir pelo mundo até acabar se fundindo com a Crunchyroll. Além da Prime Video e Disney Plus, que também começaram a investir pesado em animes, agora as empresas estão prestando mais atenção neles. A dublagem voltou com força total. Quem tinha dificuldades em ler legendas ou desconforto com a língua oficial, agora não tem mais obstáculos para assistir aquele anime que tanto queria. Ok que a dublagem não tem aquela mesma qualidade de antes e tudo mais, por isso os estúdios estão sendo bem cobrados por isso, mas o que importa é que com meios legais de assistir animes, estamos incentivando a indústria a produzir mais e mais, e de fato isso aconteceu. Animes que já eram grandes mega hits como One Punch Man, No Game No Life, Konosuba, foram impulsionados ainda mais graças à dublagem, e hoje em dia a produção de animes é o dobro do que era 10 anos atrás. Isso quer dizer que estamos vivendo a segunda era de ouro dos animes. Obras estão sendo consumidas e produzidas em massa. Filmes estão passando por recordes de bilheteria. Os animes agora fazem parte da cultura pop mundial. Por mais que o termo otaku ainda seja mal vista, não é mais raro que uma pessoa que gosta de ver séries também acabar vendo anime uma vez ou outra. A Netflix começou a produzir seus próprios animes como o incrível Devil May Cry Baby, Violet Evergarden e Cyberpunk Edge Runners. A Crunchyroll também começou a produzir animes como Kyokusuri, Tonikawa e Tower of God. Antigos estúdios se aperfeiçoaram como a Kyoto Animation, e a já citada Ufotable trouxe o primeiro grande mega hit dessa era de ouro, Kimetsu no Yaiba. Novos estúdios começaram a se destacar, como a Cloverworks, e o Estúdio Mappa, que passou a adaptar as últimas temporadas de Attack on Titan, foi responsável por produzir mais 2 mega hits, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. A Viagem de Chihiro não foi a única obra japonesa a causar repercussão no mundo. Em 2015, o mangá de One Piece já tinha batido o recorde de quadrinhos com mais cópias vendidas. O filme Kimetsu no Yaiba Mugen Train já tinha alcançado a marca de 500 milhões de dólares nos cinemas, mas o filme que marcou mesmo foi Your Name, se tornando o filme de anime mais popular da história. Junto com essa nova era veio uma onda de remakes e adaptações de obras antigas, Sailor Moon em 2014, Digimon em 2020 e Trigun em 2023. As novas técnicas de animação, apesar de ainda muito criticadas, estão dando os passos largos para o futuro, que é o caso das animações 3D. Muitos ainda não se acostumaram, mas hoje em dia animes feitos 100% em computação gráfica estão fazendo muito sucesso no streaming, que é o caso de High Score Girl e Beastars. Se formos olhar mais pra frente, é possível que tenhamos animes feitos completamente por inteligência artificial. Isso está mais próximo do que imaginamos. Em fevereiro
de 2023, a Netflix publicou um curta chamado Dog and Boy, feita pela Wii Studio. Essa foi a primeira tentativa de se fazer um anime usando cenários feitos por inteligência artificial. E se você olhar bem, este projeto já está bem avançado. Isso assustou toda a base de profissionais da área devido a vários motivos, principalmente o desemprego. Outro motivo foi a falta de reconhecimento de quem manuseou as IAs. O próprio Hayao Miyazaki já tinha falado sobre esse assunto. Segundo ele, essa tecnologia nunca será usada em seus trabalhos. Quantos profissionais da área estão considerando as IAs como um insulto à própria vida? É inevitável que essas ferramentas assumam o lugar desses trabalhadores, apesar de muitos dizerem que isso não afeta o mercado, mas isso só vamos ver nos próximos capítulos dessa história. Nem parece que isso tudo saiu de um minúsculo país do Extremo Oriente, e pode-se dizer que foi tudo do jeito que o Japão queria. As animações japonesas transformaram as relações políticas e o modo de como um país é visto pelo exterior. O Japão era considerado um país expansionista, que buscava guerras para conquistar terras e tudo se baseava na conquista do poder. Mas após sua derrota na Segunda Guerra, seus conceitos mudaram, e toda sua reconstrução foi voltada para o crescimento econômico, investimento em tecnologia e nas indústrias. Os animes tiveram uma participação crucial nessa reconstrução. Uma nação que era temida agora se vê como pacífica, fofa, diversificada e amigável. Me diz aí, quem nunca teve vontade de visitar o Japão depois de ver 10 ou 20 animes? Quem nunca teve vontade de aprender japonês? Toda história precisa de um desfecho. Hoje, o Goku já alcançou o poder de um deus. Hoje, o Naruto já se tornou Hokage. O Luffy... Peraí, pula essa parte. Hoje o Ash já se tornou um mestre Pokémon, cara. Olha como o tempo passa. Mas hoje nós ainda estamos vivendo a história. Nesse momento, tudo pode acontecer. O que podemos fazer é apenas aproveitar o que a criatividade desses autores ainda tem a nos oferecer. Se você chegou até aqui e gostaria muito de saber como foi a sua entrada no mundo dos animes, se quiserem posso contar a minha história aí embaixo também, ou em outra ocasião. Se gostou do vídeo, se inscreve aí, deixa seu like. Se gostou mais ainda, me ajude dando o seu valeu, mas se não puder, eu agradeço de qualquer forma. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.